Então, com o nosso forno pré-aquecido, para fazermos o nosso chifão de maracujá, no meu recipiente eu já separei as claras e as gemas dos ovos. Coloquei as gemas neste recipiente junto com o açúcar e levei as claras para bater em castelo. Adicionei o óleo. Depois de adicionar o óleo, adicionei o sumo de maracujá. Eu coei as sementes e fiquei com o sumo concentrado. Eu usei um bocadinho mais que a metade da chávena e completei a chávena com água. Depois disso, acrescentei esta mistura à nossa massa. E depois de acrescentar esta mistura à nossa massa, comecei já a adicionar os ingredientes secos. No meu recipiente, eu tinha já separado a farinha de trigo e a maizena. Misturei todos e comecei a peneirar esta mistura de farinhas. A farinha de trigo e a maizena. Então eu peneirei muito bem antes de poder começar a misturar. Explicar que coloquei água no sumo, acrescentei água no sumo de maracujá, porque como o maracujá tem muita acidez, se nós colocarmos o sumo completamente, colocamos somente o sumo, aquela acidez vai fazer com que a massa praticamente não coza. Então nós precisamos misturar água, que é para esta acidez não alterar na textura da massa. Vocês até vão ver que esta massa fica um pouco mais fina em relação às outras massas por causa da acidez do maracujá. Adiciono uma colher de maizena para que a massa possa ficar um pouco mais airada e tenha um pouco mais de consistência. Se eu faço com somente a farinha, ela fica uma massa muito frágil, porque é isto que eu estava a dizer, a acidez do maracujá, ela altera muito a consistência da massa. Nós precisamos fazer esta mistura do maracujá com água. Então, eu coloquei um bocadinho acima da medida da metade da chávena e acrescentei, completei a chávena com água. E, além disto, usei a maizena, que é para poder dar um pouco mais de consistência, estruturar um pouco mais esta massa e deixar ela um pouco mais airada também. Depois acrescentei o royal. E depois de ter acrescentado o royal, fui acrescentando as claras do mesmo modo que vocês já sabem. Dividi em 3 partes e depois coloquei a primeira parte menor e depois a segunda parte menor, onde já por fim acabei colocando a parte maior que restava. Fui incorporando, uh, esta massa nas claras, devagar, de cima para baixo, usando sempre esses movimentos, até que ela já estivesse toda bem misturada, com cuidado para não tirar o ar das claras. E depois levei para a minha forma, sem untar, e levei a assar. O meu forno desta vez estava a 130 graus e eu usei uma forma de tamanho 20, sem buraco. Podem usar a forma normal que nós usamos com buraco para fazer os nossos bolos caseiros. Mas eu usei a forma de tamanho 20 sem buraco, uma forma lisa. Mas não tem problema, como eu já tinha dito, não tem problema nenhum em usarem a forma com buraco. Depois de levar essa massa ao forno, ficamos sempre a controlar,
fazer o teste do palito para ver se a massa já está pronta ou não. Se o palito entrar e estiver ele sair limpo, significa que a massa já está pronta. É só depois virarmos a nossa forma, o mesmo método que vocês já conhecem. Viramos a nossa forma e deixamos arrefecer completamente antes de desenformar o nosso bolo. Os ingredientes são todos em temperatura ambiente. Depois de fazer a nossa massa, eu comecei fazendo a nossa calda. Na calda, nós podemos fazer assim mesmo como eu fiz ela, como vocês vão poder ver aqui no vídeo, como também podem acrescentar maizena se quiserem que ela fique com uma textura mais clara. Então pode acrescentar a maizena, uma colher de maizena e também podem acrescentar corante. Se acrescentam maizena, podem acrescentar corante amarelo um bocadinho, umas poucas gotinhas, só para intensificar aquela cor amarela da nossa calda. Para mim não precisa, isso depende mais da aparência que nós queremos ter no nosso bolo. Então, o que eu quero passar aqui é mais como fazer a calda, a nossa geleia de maracujá para regar por cima do bolo. Ela, ao regarmos esta geleia no bolo, ela praticamente fica, como é que eu posso dizer, entre aspas, transparente. E dá aquele brilho apenas de maracujá no nosso bolo. Então, por isso nesta calda eu simplesmente pus o maracujá na minha panela, coloquei o açúcar. Se vocês acharem que o açúcar é pouco, podem acrescentar. Açúcar é a gosto, podem acrescentar e acrescentei água. Levei esta mistura ao fogo e deixei fervendo até que